Olá, gente. O pessoal tá chegando. Boa tarde. Hoje uma prosa comigo e com a nossa maravilhosa convidada de hoje. Eu vou perguntando para vocês se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo certo. Depois, quando a Lúcia Xavier entrar, a gente confere de novo. Mas vocês são fundamentais aqui para esse feedback, né? Uma prosa toda quarta-feira, 5 horas. Algumas de nós do Moça Prosa vamos estar aqui entrevistando pessoas que têm muito o que acrescentar, tentando trazer para esse momento de... Oi, Bebel. Tentando trazer para esse momento de isolamento, de pandemia, de quarentena, um pouco daquilo que a gente já faz na rua, já faz na nossa roda mensal, no Largo da Prainha, que é trazer assuntos relevantes para serem discutidos junto e dentro das rodas de samba, da roda de samba do Moça Prosa. Então, a gente já tem essa visão há alguns anos, a gente já faz isso, e aí a gente achou que era extremamente necessário fazer isso também aqui. Então, para quem ainda não sabe, já está aqui toda quarta-feira, 5 horas da tarde, uma de nós, integrantes do Moça Prosa, vamos estar aqui entrevistando. Na verdade, não é uma entrevista, né? É um bate-papo, é uma conversa com alguém que tem muito o que trazer para a gente, que acrescentar. Eu tenho percebido, quem não sabe, eu sou Luana Rodrigues, eu estou no Moça Prosa. Eu tenho percebido muito para mim, na minha experiência pessoal dessa quarentena, que a arte de ouvir, a escuta, né, trabalhar a escuta tem sido muito gratificante para mim enquanto aprendizado nessa quarentena. Eu tenho aprendido bastante. Oba! Chegou a Lúcia. Então, vamos aproveitar que a Lúcia chegou. Não consegue entrar? Peraí que eu vou te chamar, Lúcia. Eu vou te convidar. Ué, por que não tá... Ah, apareceu aqui. Peraí. A Lúcia, então, para a gente aprender, trocar, escutar, sair revigorado. Ela tá chegando. Ei, chegou! Tudo bem? Como vai? Tudo bom? Tudo bem, Tudo Lúcia? Tudo jóia. bem, querida? Então Vamos tentando. vamos tentando então, tá, gente? A gente vai começar conversando e aí torcer que vai dar certo. Eu queria te ver, eu não É, tô conseguindo te ver. pois é, aqui eu só vejo assim entrando, fulano entrou, Beltrano entrou, isso é bom. Mas para mim, para mim nem aparece a sua imagem. Nossa, Mas eu tô te escutando. tá ok. Eu vou fazer assim. Vamos começar aqui devagarinho, ver se a gente vai conseguir fazer melhorar, tá bom? Tá ok. Antes de qualquer coisa, Lúcia, eu queria ler para as pessoas que estão aqui e tal, uma pequena apresentação de você e tal, sobre quem você de toda a grandiosidade que você é, assim, um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, sobre onde você, onde você atua e tal. Então, só para as pessoas te conhecerem um pouquinho, tá? Peço licença para poder ler aqui rapidinho essa apresentação. Lúcia Xavier é QES do Omiljuarô, onde viveu e lutou ao lado de Mãe Beata pelos direitos das mulheres na ONG Crioula, da qual ela ajudou a fundar e é coordenadora geral. É formada pela Faculdade de Serviço Social da UFRJ, atuou no Conselho Estadual da Criança e do Adolescente e no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, representando a articulação de ONGs de mulheres negras brasileiras, a AMNB. Recebeu a medalha do reconhecimento Chiquinha Gonzaga, conferida pela Câmara Municipal. Então, isso é só um pouquinho de quem é Lúcia Xavier, certo? Certo, mas Que é também eu já muita tenho coisa. 61, né? Então tem que botar alguma Ah, coisa mas nessa não. bagagem, né?
Tem que ter alguma Não, bagagem. mas já fez muita coisa. Peraí. Oi, Fabiola, o que que você sugere pra gente? Vocês estão escutando a gente, gente? Porque também não adianta a gente começar a conversar se ninguém estiver escutando a É, gente, né? só vai ficar Vocês nós. acham melhor a gente sair, tentar entrar de novo, todo mundo, para ver se melhora? Deixa eu só receber esse retorno, Lúcia. Desculpa Não, não, se preocupa não. esse tumulto do começo. Fala pra mim, gente, o que que vocês acham melhor? É, tá todo mundo dizendo que a imagem tá ruim, né? A escuta tá ótima, mas a imagem tá ruim. Olha, Lúcia, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou tentar fazer isso. Eu vou fechar, gente, eu vou fechar a live e vou abrir a live novamente. Tudo bem assim? Pode ser, Lúcia? Você entra novamente aí, Claro, que a claro. gente tenta começar de novo para ver se melhora. Sim, até o Então, final todo a mundo que Preta está mexeu aqui, tudo. todo mundo que está aqui, volta para a live que eu vou abrir já em seguida. Você está usando o seu Wi-Fi, Lúcia, ou você está usando Não, eu tô 4G, usando esses negócios assim? minha internet do celular. Tá, beleza. Então vamos lá, eu vou fechar e vou abrir de novo, tá? E agora você apareceu para mim. Peraí, Apareci? eu ia fechar. Agora você apareceu. Ai, que bom. Eu só Agora estava eu tô te achando que vendo, estava um vou te... pouquinho escura a imagem, mas é o lugar onde eu estou. Quando eu estava preparando, assim, pensando um pouco sobre a live, eu fiquei lembrando do nosso último encontro, né? Nós tivemos um recente encontro, né, em novembro de 2019, no encerramento do Fórum de Justiça, lá no Instituto dos Sim. Pretos Novos, né, que foi um momento muito especial, de muita potência de mulheres ali conversando sobre justiça, né, e falando também com destaque para a questão da mulher preta também. Então, para a gente participar daquele momento ali foi muito gratificante. Então, já de primeira mão, agradeço por você lembrar da gente, levar a gente para esses lugares que a gente sabe que é muito importante dar voz para as mulheres, dar voz para as mulheres pretas, né? Então, muito obrigada, Lúcia, e muito obrigada por você estar aqui hoje também. E aí, Lúcia, antes, você está me Seu som ouvindo? sumiu para mim, não estou te ouvindo. Ih, você não tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Poxa, agora que a imagem está boa. Espera Não estou aí. vendo nada. Vocês estão me ouvindo? E agora, tá vendo? Tá melhorando. Peraí. Tá me ouvindo, Lúcia? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Nana tá me ouvindo, Agora tá? eu estou te ouvindo. Bem baixinho, mas estou te Tá. ouvindo. Ai, meu Deus. Ó, então deixa eu ver aqui. Mas o meu tá tudo no máximo aqui. Tentar falar mais perto do microfone para ver se melhora para você, tá bom? Tá ok, obrigada. É, Então, sou grata, e o Moça Prosa é muito grato por você estar sempre junto da gente, estar sempre perto, dando oportunidade, estar presente aqui também para ter esse papo, que hoje tem o título, né, O Olhar e o Cuidado com o Outro em Tempo de Pandemia. Antes da gente entrar verdadeiramente nesse tema, Lúcia, eu acho que seria bastante válido você falar um pouquinho sobre a ONG Crioula, né, sobre a Crioula, porque muita gente pode não conhecer essa ONG que já fica de dever de casa, quem está aqui que não conhece, trate de conhecer. É uma ONG que já existe há mais de 25 anos, que tem um trabalho lindo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação, os objetivos, a missão da Crioula. Fala um pouquinho para a gente. Então, esse ano a gente completa 28 anos, né? Nós somos um grupo, uma organização que foi fundada por mulheres negras e dirigida por mulheres negras também, que de diferentes inserções políticas na cultura, na educação, na saúde. Eu mesma vinha da área da criança e adolescente. Resolvemos dar um passo concreto na construção de uma organização que também fosse um espaço de acolhida, de cuidado e de atuação política para mulheres negras. E aí, em 92, em 2 de setembro de 92, portanto, virginianas, né, nasce Crioula. Crioula também é herdeira de uma tradição de organizações de mulheres negras do Rio de Janeiro
que foram fundadas e ao longo do tempo foram desaparecendo, como Nizinga e outras, mas que, por outro lado, veio cumprir numa etapa importante da vida brasileira, uma etapa importante da articulação e organização das mulheres negras, um papel fundamental, né? Então, nós iniciamos com esse momento de acolhida, de cuidado, de articulação e fortalecimento das mulheres negras, e partimos daí para a construção de políticas, de ações jurídicas, acompanhamento do legislativo, realização de cursos de formação para as mulheres, temos outras oportunidades de formação dentro e fora do país, inovamos em muitas áreas, né? Acho que essa é uma marca importante de Crioula. Em quase toda a nossa história, nós temos alguma coisa que inova a ação política em torno das mulheres. Aliás, para lembrar, nós nascemos por causa de uma grave violação de direitos das mulheres, que era a esterilização em massa, e até hoje a dimensão da saúde é uma dimensão que acompanha a nossa organização. Fomos responsáveis por muitas ações nesse campo, praticamente fundamos essa ideia de saúde da mulher negra, não como uma área voltada para uma perspectiva específica de doenças, mas sim das violações que elas viviam. E também nesse campo nós construímos toda a ação voltada para o enfrentamento da violência, mas também trabalhamos bastante para potencializar e permitir construir pontes para que as mulheres pudessem ter mais acesso a direitos, mais acesso a bens e serviços na sociedade. Então, nesses 28 anos de existência, eu posso te dizer que nós não fizemos a organização sozinhas. Toda essa época nós tivemos a ajuda de muitas mulheres. Mãe Beata, Mãe Meninazinha, Obace, Cleci Brandão, Joseli Ferreira, eu posso até nem falar todas, sabe? Dorothy, diferentes mulheres, Luísa, que faleceu agora recentemente, que vinham para a organização nos ajudar a pensar, a trabalhar, a desenvolvê-la. E agora a gente é um time mais novo, né? Mas também bastante aguerrido nesse processo institucional. E na nossa trajetória nós também contamos com um homem muito importante. Aliás, mais de um, mas esse conviveu conosco todo o tempo e foi um aliado forte na ação do campo da saúde, que foi o José Marmo da Silva, que faleceu em 2017. Mas também contamos muito com o Joãozinho, da UERJ, que a cada vez que a gente fazia uma ação política, ele trazia os panfletos, os cartazes. Tivemos muito apoio, muita ajuda. E o melhor de tudo é que em 2010 nós vivemos uma forte crise, tivemos a ponto de fechar a organização. E por incrível que pareça, as lideranças da Baixada Fluminense, da cidade do Rio de Janeiro, fizeram muitas ações para nos apoiar, para buscar recursos para pagar a luz, pagar as funcionárias, para desenvolver ações. Elas fizeram de tudo. Fizeram rodada de caldos, feijoada, venderam produtos para não deixar que a gente fechasse, né? Então a gente é muito grata à comunidade que nos apoia, nos leva para frente, reconhece o nosso trabalho, mas tem muita confiança. Nós somos uma organização que gozamos de muita confiança na nossa comunidade, estamos sempre abertos a essa comunidade, mesmo ela sabendo quem somos, para onde estamos trabalhando, para quem estamos trabalhando, como lutamos. Então, assim, completar esses 28 anos para nós é de muita gratificação. Que lindo, Lúcia, assim, é muito bonito ver isso também, assim, principalmente essa ideia de comunidade, né? Essa ideia de união, essa ideia de que a gente não consegue fazer as coisas sozinhos, e essa ideia de comunidade mesmo, que é uma coisa que a gente herda, né, da nossa ancestralidade, de tudo aquilo que deu origem a gente, né, a nossa verdadeira sociedade que é matriarcal, né, que não é essa que impõe, que o mundo ocidental impõe para a gente. É bonito ver isso, você falando disso dentro de uma criança, de uma instituição que existe para ajudar, né, o outro, que existe para pensar o outro, para dar espaço para o outro.
Isso é muito bonito, é muito importante, assim, em tempos que a gente tem tanta gente querendo derrubar, né? A gente saber que tem gente querendo levantar, querendo manter a gente de pé, isso é muito importante, né? É. E é também importante lembrar que a nossa comunidade é muito potente, né? Ela é capaz de Sim, construir muitas organizações, muitas formas de apoio e suporte a si mesma. E a gente aprendeu com essas mulheres, sobretudo com essas mulheres, mas também elas sempre nos deram suporte para caminhar, né? Eu diria que elas agiram mais que como mães, como companheiras. Sempre tiveram ao nosso lado, souberam nos criticar, souberam nos apoiar e souberam andar junto conosco. E vice-versa. Porque também, né, hoje eu tenho 61 anos, mas na época que fundamos Crioula eu era mais nova. Então, e a época que eu entrei no movimento negro também. Então, quer dizer que eu há anos comungo dessa experiência de partilha com elas. E certamente mulheres negras são sujeitos muito especiais, muito especiais. com E quando certeza. reclamam, é para ajudar. Com certeza. Pô, lindo, gente. Então já fica essa dica. Se você está aqui e não conhece Crioula, espalha, tem site, tem vários lugares para você encontrar e saber o que todas essas mulheres estão fazendo em prol de outras mulheres e de outras famílias e de outras pessoas, né? É, e aí, então, Lúcia, vamos entrar um pouco mais dentro do nosso tema, né? Assim, como que a ONG Crioula, assim, fala pra gente um pouquinho se a ONG Crioula está, como que ela está atuando nesse momento de pandemia, se ela está atuando nesse momento de pandemia. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Pois é, você imagina quando nós somos uma organização também que trabalhamos muito tempo com saúde, né? Então, quando Uhum, começou as notícias dessa pandemia, já em março, nós internamente tomamos algumas medidas de cuidado de segurança em saúde, né? De pôr álcool em gel, de poder um pouco pensar como seriam as nossas reuniões de trabalho. Mas no auge da pandemia, quando ela se instala em março para nós, ficamos com o incômodo de como responderíamos para a nossa comunidade esse momento tão crucial, né? Levando em consideração que já era uma comunidade afetada por crise econômica, social, política, e agora era também afetada por uma crise sanitária que exigia água, sabão, banho, isolamento, distanciamento, não ir trabalhar, exigia também que essas pessoas tivessem condições de poder garantir seus direitos. Então, nossa primeira alerta foram as domésticas. Passamos algum tempo pensando o que fazer, né? Porque elas seriam também as pessoas que poderiam trazer essa pandemia mais perto ainda das comunidades, não por causa delas ou por culpa delas, mas porque essa é uma pandemia que começa com um grupo forte de classe média alta, que certamente se beneficia do trabalho doméstico. Então, tudo isso nos causava um certo impacto. De repente, quando nós olhamos o quadro geral, nós vimos o seguinte: essas mulheres não podiam ter só ajuda humanitária, né? Aliás, nós pensamos, a comunidade não pode ter só ajuda humanitária, ela precisa também ter renda, e aí entramos numa uhum, ação política junto com a Coalizão Negra por Direitos na busca da renda básica. E enquanto uhum, pensávamos isso, fomos conversando com jovens que já estavam trabalhando nas favelas, nas comunidades, e eles também nos ofereceram as cestas básicas, e nós então começamos a articular um conjunto de lideranças, que inicialmente eram 13 mulheres. Eu liguei para elas e perguntei: escuta, o que você está fazendo em torno dessa pandemia? Ela disse: buscando alimentos para a minha comunidade. E eu falei: então você topa fazer mais do que isso? Ela, claro. E aí a gente então começou a buscar recursos para comprar esses alimentos, oferecer a ela um crédito celular e ajudá-las a chamar essas pessoas ao cadastramento do auxílio emergencial. E foi assim que Crioula hoje segue com quase 40 lideranças na região da Baixada Fluminense, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, em várias áreas, mas com uma concentração na Zona Oeste.
no sentido de dar suporte humanitário a essas famílias, agora são 4.500 famílias, e também promover o acesso ao auxílio emergencial. E essa promoção não passava só pelo cadastramento, mas também para ajuda, no sentido de enfrentar os problemas que aquelas pessoas já estavam acumulando há algum tempo. Nós descobrimos que muitas mulheres não tinham mais seu CPF, não iam mais votar, né? E elas estavam punidas por isso. Nós descobrimos que tinham mulheres que ainda não tinham a identidade, as indocumentadas, que é muito grave. Descobrimos que o Rio tem um conjunto de migrantes espalhado pela cidade e nem todos têm acesso a trabalho. Descobrimos que mulheres pescadoras ainda não tinham todo o seu direito ao trabalho, por isso não tinham direito a defesa, absolutamente nada. Descobrimos que as domésticas que já eram penalizadas estavam cada vez mais, porque muitas tinham virado diarista, então elas não tinham mesmo menor condição de se locomover, de voltar ao trabalho. Eu estou dizendo descobrimos porque essas questões foram aparecendo. Idosas, pessoas doentes, pessoas com deficiência e, sobretudo, comunidades muito precárias, sem acesso à água, sem acesso a transporte. Uma área rural da nossa cidade, da nossa região metropolitana, completamente abandonada, sem transporte, porque na medida que crescia a ideia da quarentena e do isolamento, a primeira coisa que o serviço público fez foi tirar esse transporte, tirar a capacidade dessas pessoas de poderem, inclusive, buscar ajuda, né? Então, nós convidamos essas mulheres, são mulheres do meio rural, quilombolas, que vivem da prostituição, do trabalho sexual, domésticas, lideranças comunitárias, religiosas de matriz africana, religiosas de igrejas pentecostais, homens também, 2 ou 3 homens nesse grupo, e eles fizeram todo esse trabalho. Então, eles cadastram essas famílias, acompanham no auxílio emergencial, e agora a gente vai estar ampliando com a ideia da necessidade deles buscarem o direito à saúde na sua cidade e também pensar na ideia de como é que funciona esse transporte, que pode ser o principal veículo de disseminação de novo do coronavírus, e mais outras Sim. coisas que eles sabem que precisam ser feitas, que elas sabem que precisam ser feitas para garantir a saúde dessa população. Nossa, é incrível, assim, eu acho que é um trabalho incrível e fundamental, né? A gente está pensando numa comunidade, vamos falar assim, que está morrendo mais, né? Que é quem está primeiro morrendo de coronavírus, que é quem está tendo que realmente, primeiro, na linha de frente, de ter que ir trabalhar ou de nem ter parado de trabalhar, né? De quem está morando, às vezes, em lugares que a gente viu por tantas vezes as comunidades sem água, sendo que a gente fala tanto que precisa lavar a mão, não estamos nem falando de álcool em gel, né? Estamos falando da água com sabão. Se você não tem água, acabou, você já cortou ali. E vocês chegarem a esses lugares e vocês tentarem dar um respiro, qual seja, né, o do tamanho que vocês conseguem fazer, isso já é assim incrível, porque é aquilo, né? É um trabalho que é meio de formiga, né? Assim, se você consegue atingir uma coisa, ajudar uma família, isso já é muito maravilhoso. Claro que a nossa vontade, e acredito, sobretudo, que a vontade de vocês é ajudar todo mundo. Mas a gente sabe que isso demanda outras coisas, né? E aí, E também a gente tem que levar em consideração várias coisas, né? Essa pandemia não traz só um problema sob o ponto de vista da saúde, dos seus hábitos, uhum, né? Porque ela está uhum, exigindo que a gente mude hábitos. Hábitos que a gente até já uhum, nem levava mais em consideração, né? De uma higiene quase sim. perfeita, de um acesso à água e sabão. Mas ela também está exigindo que a gente ou tenha os nossos direitos garantidos ou a gente vai ser engolidos por ela, né? Então, É isso. mesmo nós que estamos em melhor condição de vida hoje, temos aí o problema da internet, né? Que a gente achava que tinha acesso pra caramba à internet. E não Chegou uma tem, hora que é.
vendo corpos, uma hora o som some, outra hora o som aparece. É Então, tem isso. gente que nem isso tem acesso à internet, mas tão limitada, tão no Wi-Fi, por exemplo, que chega uma certa hora ela não consegue mais acessar nem os dados de um programa que é para cuidar dela, né? Além É, disso, ela também está. A pandemia trouxe também para nós uma dimensão que a gente não pode deixar passar hoje, que é a dimensão do acesso a direitos. Tudo que vai ser feito na sociedade brasileira precisa trazer essa dimensão de direitos. Porque você imagina, sem água, tem saneamento básico, não tem saúde, não tem exato. água potável, mesmo trabalhando e pagando a água. Sem alimentos, porque está com trabalho precarizado, sem direito ao trabalho e ainda sem alimentos. Ter alimentos não quer dizer poder comer, porque falta gás, falta outros elementos, falta proteína também, porque vai a cesta básica, mas não quer dizer que vai carne, legumes, ovos, né? Uhum, Sem uhum. saúde, que já viveu uma crise de saúde anterior, né? Sim, Todos esses municípios, especialmente aqui do Rio de Janeiro, já estavam em crise. E agora uhum. entra em crise combinada com uma forte corrupção. E depois, uma falta total de respostas dos governantes. Então, essa população está por sua conta. E tudo isso está Tá. revelado nessa pandemia, e mais que isso, está revelado que se a gente não se levanta, as coisas não mudam. Concordo totalmente, Lúcia. Eu acho que isso ficou bem, assim, a gente já tinha a gente, né, já tinha uma noção disso, mas isso ficou assim escancarado agora nesse momento. Só não vê realmente quem não quiser ver, assim, o descaso. A gente, principalmente, eu digo da realidade que a gente conhece melhor, que é a realidade do Rio de Janeiro, a gente está realmente muito entregue, assim, a gente não tem retorno, a gente não tem explicação, não tem. É uma coisa impressionante, a gente está totalmente jogado, assim, a gente que, usando essa expressão moderna, a gente que lute para tentar sobreviver, entendeu? É Deu um eco verdade. aqui agora. Eu botei o fone porque parece que está muito baixo. As pessoas não estão me ouvindo direito, é isso? O que? Vocês não estão escutando, gente? Eu estou escutando. Agora eu estou com eco. Então vou tirar de novo. É, eu tava te ouvindo bem. Agora, quando você tira, para mim fica melhor. Não sei para as pessoas. Eu queria voltar, Lúcia, aqui só numa parte que você falou sobre o auxílio, né? Sobre o auxílio emergencial e tal, essa super ajuda, né, que o governo está dando para as pessoas e não está dando para todo mundo que precisa, porque não chega a todo mundo. E aí eu fui ao site da Crioula e lá tem um áudio seu de 21 segundos falando sobre o auxílio emergencial e para o enfrentamento da pandemia, e eu anotei, né, copiei o seu áudio, queria ler para as pessoas esse áudio de 21 segundos que tem lá no site da Crioula sobre o auxílio emergencial, que você disse assim: hierarquizar o acesso ao auxílio emergencial é o mesmo que escolher quem morrerá primeiro, quer seja pelo impacto causado pela pandemia ou pela falta de água potável, comida e remédio. Não podemos esperar, a hora é agora. Eu achei esse áudio curto imenso de conhecimento e de potência, assim, porque é exatamente sobre isso que a gente está falando agora, né? Eu acho que ele diz tudo, assim, eles querem mesmo que a gente morra, a gente já sabe disso, né? Vem por todos os lados essa morte, né? E esse auxílio também é uma grande piada, você pensar que tem pessoas que ainda não receberam a primeira parcela, pessoas que ainda não receberam a primeira parcela. Isso é assim, quantos meses essas pessoas estão sem renda nenhuma, né? Exatamente, que a Sandra está falando aqui, de emergencial não tem nada. É É verdade. exatamente isso, né? Mas ele revela, eu chamaria, né, desde
já que nós temos uma Constituição desde 88, que é uma Constituição cidadã, que garante o direito à assistência, ainda é limitado, né, no sentido de que só para aqueles que realmente têm péssimas condições de vida ou estão inabilitados para a vida no trabalho, e não devia ser assim, devia ser para aquelas todas as pessoas que precisam de suporte e apoio, né? Mesmo olhando desse ponto de vista, significa que até hoje as políticas públicas relacionadas aos direitos básicos, aos direitos sociais, que junta aí trabalho, saúde, educação, direito à moradia, direito ao transporte, ela não é tratada dessa maneira para nós, para a população negra, sobretudo, para aquelas mais pobres, né? Elas ainda são tratadas como entendidas como uma espécie de assistência, um assistencialismo, né, uma ajuda extra, e elas não são entendidas no campo da cidadania. E, ao mesmo tempo, elas revelam o quanto tempo as políticas públicas são mascaradas sob o ponto de vista do acesso ao direito. Você chega no auxílio emergencial, você não tem o cadastro das pessoas, elas eram invisíveis. E por que eu disse que elas estavam hierarquizadas? Porque primeiro receberiam somente aqueles que tinham acesso à internet. Exato. O restante ficaria como está até hoje nessa dificuldade. Imagina você ter gente sem documento em 2020. Até não ter acesso à água já é inadmissível, mas não ter nenhum registro, nenhum acesso a um serviço, elas ainda são tratadas como pessoas que não têm direito a chegar a um serviço com dignidade. Né? Quer dizer, nem o serviço do imposto de renda e nem o serviço assistencial. E nenhum serviço é tratado com dignidade, com cidadania. E isso é péssimo, porque não se trata de pobreza absoluta de um Estado. Esse Estado é um Estado rico, é um Estado que primeiro fez pelos mais ricos, para depois pensar nos mais pobres e dar aos mais pobres migalhas sobre o que sobra. Mas são migalhas do trabalho que aquelas pessoas realizaram, né? É como se você fosse convidada para fazer um bolo na casa da sua amiga ou de uma pessoa que você conhece, e você leva o ovo, a farinha, o leite, bate a manteiga, bate o bolo, bota ele para cozinhar, leva lá e chega na hora você não come pedaço nenhum, sabe? E todo mundo disse, mas eu te convidei para o aniversário, você não comeu porque não quis. É mais ou menos assim que o Estado brasileiro trata a população brasileira, e especialmente a população negra. Não fez porque não quis, não acessou porque não quis. E aí você vai ver a onda de violência que essas pessoas sofrem, a onda de descaso que elas sofrem, como elas são aviltadas dos seus direitos, mesmo quando elas ainda pagam impostos. Né? Então, é tudo muito cruel. Por isso, essa ideia de que uma hora a gente vai morrer, mas não de uma gripezinha, como disse o nosso... Epa, travou para mim. Travou, exato. Nós vamos morrer, de fato, com essa falta de ar, né, que disse Floyd, que repetiu Sueli Carneiro, exatamente porque todas as ações é para sufocar, não dar chance da gente sobreviver, né? E uma coisa importante também que eu vejo aí é que não é que a nossa população fique esperando, ao contrário, né? Você imagina o quanto a gente viu emergir na falta do auxílio. Essas pessoas foram para a rua voltar a trabalhar, né? Camelô não saiu da rua. Elas resolveram agir. Olha quantas iniciativas tem em favelas, de comitês para pensar essa crise, de comitês para regular a alimentação, de comitês para proteger a comunidade, para lavar o chão das comunidades, para exigir do poder público novas iniciativas, um plano de contingência da pandemia. Quer dizer que essa população não parou até hoje.
Teve gente que parou, mas não fomos nós. Nós estamos em pleno movimento, enfrentando a pandemia. E digo mais, hein? Com tecnologias avançadíssimas. Você tem jovens monitorando tudo o que acontece nas favelas, jovens fazendo trabalho de serviço, dos serviços públicos, dos agentes de saúde, com segurança, com formação para isso, jovens indo à rua reclamar da violência policial. Na verdade, a história do Nós por Nós é muito verdadeira, sabe? Eu ia falar isso forte. agora, eu ia falar exatamente isso, é nós por nós, né? Se ninguém faz, a gente faz. A gente pega, se reúne, se organiza e faz, né? Mas devíamos questionar, sabe? Devíamos Sim. fazer, porque nós não podemos morrer. Mas devíamos questionar. Mulheres negras são o segundo grupo que mais contribui com os impostos indiretos no país. Por que recebem esse tratamento, sabe? Aquela história, então eu não sou uma mulher, é preciso questionar tudo isso. Então eu não sou cidadã, uma cidadã, um cidadão, porque eu mesmo contribuindo preciso viver esse nível de precariedade, de iniquidade, né? Eu acho que a gente precisa também ampliar o nosso orgulho de ser para exigir que essas coisas se tornem concretas na nossa vida. Senão, o Nós por Nós é importante, ele nos trouxe até aqui, mas para ele ser mais potente, a gente precisa obrigar os governos a devolver em serviços aquilo que tem levado todo o período que é nosso, né? Impostos. Não, concordo totalmente. Assim, eu acho que é um trabalho, né, Lúcia? Assim, é um trabalho para mais de 500 anos. É um trabalho de destruição de identidade, de baixa estima, de trabalhar essa baixa estima na gente. É um trabalho de fazer com que a gente se enxergue socialmente menor, né? É um trabalho, inclusive, de achar que os serviços que nós ocupamos de uma maneira ampla é um serviço menor, não é um serviço necessário. É todo um trabalho, né? E a gente precisa realmente se impor perante a isso também socialmente, para poder mostrar que não, que se nós estamos ali trabalhando dentro da casa de alguém, de empregada doméstica, isso é um trabalho extremamente digno. Você está gerindo toda uma casa, todo o desenrolar de uma casa, todo o desenrolar de uma família que não é sua. E você está fazendo isso por essa família. Olha que grandiosidade que é isso, que coisa incrível que é isso, sabe? E aí você vê, assim, nesse período de pandemia, algumas mulheres mais ricas falando, porque eu estou fazendo comida, eu estou lavando roupa. Você pensa, caramba, cara, porque olha quanta dependência que não tem dessas mulheres que cuidam dos lares delas, que cuidam dos filhos dela, entendeu? Para depois acontecer o que aconteceu lá, né? No caso péssimo, horrível, que aconteceu da mãe que teve que passear com o cachorro, né? Isso, assim, é um descaso muito grande, né? Que a gente precisa realmente não só ultrapassar, eu concordo com você, essa linha do nós por nós, continuar nela, mas ultrapassar para cobrar, né? Sim, porque eu acho que o caso que você trouxe é bastante emblemático, né? As empregadas domésticas foram consideradas serviços essenciais em alguns estados. Não, elas, além de ter perdido o direito ao trabalho, o direito à proteção ao trabalho, elas foram consideradas serviços essenciais. Eu fiquei pensando, o que faz com o governador que bota num decreto dizendo que domésticas são um serviço essencial quando ele não paga os seus direitos, né? Esse, inclusive, contratou via prefeitura a doméstica que teve seu filho morto naquelas condições, né? Mas mais que isso, teve também patroas que deixaram suas domésticas presas em casa, sem poder voltar em casa. Olha, nós já estamos quase 3 meses, né, de isolamento, e você não poder ir em casa para cuidar da sua família, ver como elas estão, é muito duro, né? É muito cruel, né? É muito cruel. E eu acho que essa crueldade, que é a base do racismo, ela precisa ser analisada sobre vários pontos de vista, sabe? Ainda convivemos com pessoas que acreditam que nós somos pessoas inferiores,
somos tão inferiores que não percebemos o que se faz conosco, mas é o contrário. Nós sabemos o que é feito conosco cada dia. Não tem nenhum negro que aprendeu a ser negro outro dia, não. É que cada vez mais se toma uma dimensão de proteção e cuidado para que essas pessoas consigam viver, né? Claro. Senão, se elas tomam essa realidade como para si, elas não andam nem na rua de ódio, né? Então, eu vejo que a sofisticação do racismo ela é tão profunda que, às vezes, a gente até acha que o problema é nosso, que se a gente melhorar, as coisas vão dar certo, né? E aí eu queria voltar de novo nas domésticas. As domésticas têm sofrido bastante nesse período. Assim que mudou o governo, assim que Dilma sofreu impeachment, os direitos das domésticas não foram desregulamentados, mas foram desestimulados. Depois, na crise econômica, elas foram a primeira a perder o emprego e a perder também o direito à proteção trabalhista. Agora, na pandemia, elas foram as primeiras vítimas e seguiram com essa ideia da ação essencial, né, do trabalho essencial, sem direitos. Quem são domésticas hoje? Basicamente mulheres negras que atuam na linha do cuidado, no trabalho doméstico, como babá, e como pessoas que estão à disposição de famílias, fazendo com que a economia familiar cresça, né? Ela, por exemplo, se a sua patroa é uma doutora vou botar em medicina, né, para não acusar ninguém, em medicina, quando ela vai lavar a louça, a hora trabalhada dela custa a mesma coisa, né? Então, se ela ganha 20 mil reais, quando ela vai lavar a louça, 30 mil reais, quando ela vai lavar a louça, a hora trabalhada dela custa 100. Mas quando a doméstica vai lavar a louça, a hora trabalhada dela custa 2 reais, 3 reais. E aí você se pergunta qual é a diferença de uma doutora em medicina lavando a louça e uma doméstica que não tem o 2º grau. Qual é a diferença? Se o serviço é lavar a louça. Por que esse valor se desconstrói na hora que uma lava a louça, ele passa a valer tão pouco, e na hora que a outra lava a louça, ele fica caro, né? Porque uma substitui a outra para poder a outra ganhar mais, né? Então, essas mulheres, elas constroem uma economia doméstica para a classe média em diante de profunda riqueza, né? São elas que controlam os alimentos, são elas que controlam a limpeza e a saúde dessas mulheres, dessas famílias, são elas que controlam a qualidade de vida dessas pessoas, e elas são tratadas com esse desprezo que a gente vê aí, né? Como se o trabalho que elas fizessem não valesse o suficiente, né? Então, essa hierarquização na relação do trabalho, ela precisa também ser revista sob o ponto de vista político, porque a mão que lava a louça e ganha 100 reais por hora é muito parecida e terá o mesmo efeito daquela que ganha 2, 3 reais por hora. E é preciso que essa desigualdade termine, né? Exato. Falaram aqui, eu agora perdi o nome, estou com medo de mexer e travar, mas falaram sobre a questão dessa base do serviço doméstico ter uma relação direta no Brasil, né, com as questões de escravidão. Se mantém quartinho de empregada isolado junto com despensa. Isso é um super símbolo, né, dessa herança de escravidão relacionada ao serviço doméstico. Isso ainda existe. Eu me mudei há pouco tempo e eu ficava pensando, quando eu via a descrição do apartamento, que eu via quarto de empregada, eu falava assim, gente, cara, fala outra coisa, porque muita gente já fala quarto reversível, né? Os antigos quartos de empregada. Porque, pelo amor de Deus, isso é muito triste, você pensar que o quarto de empregada era um lugar que não cabia uma cama e um armário, e que essas mulheres passavam uma semana ali, sabe, sem ventilação, e que comiam comida diferente. Muitos relatos, eu tenho muitas tias que foram e que são empregadas domésticas e tias que viveram assim, famílias, gerações familiares trabalhando na mesma casa
e algumas que trabalharam em várias casas e que contam isso, sabe? Comida diferente, isso é muito triste, Deixa assim, eu é te muita interromper herança só um disso. pouquinho. Deixa eu Claro. só te interromper, que como eu me movimento em vários grupos, né? Tem sempre alguém que me apresenta a sua doméstica, né? Diz assim, Uhum. você vai conhecer, minha secretária era maravilhosa, ela cozinha muito bem, ela limpa muito bem, não sei o quê. Inclusive, agora quem está me ajudando é a filha dela. E aí eu fico me perguntando, essa pessoa é tão legal, será que ela não pôde ajudar, nem daquele jeitinho fraquinho, a essa jovem que agora vem para o Estudar. trabalho doméstico a estudar, né? Será que ela não percebeu que ela está ajudando a perpetuar um processo no trabalho doméstico? E diga-se de passagem, eu não tenho nada contra o trabalho doméstico. O trabalho doméstico é igualzinho o trabalho que eu faço a Claro, qualquer pessoa, deve ser valorizado nessa mesma proporção. Por claro. isso eu trouxe o exemplo daquela doutora que ganha R$ 100 por Uhum, hora e aquela que vai ganhar uhum, R$ 2, R$ 3. Mas eu fico uhum, imaginando que essas pessoas boas, de bom coração, né, conseguem me uhum, apresentar 3 gerações de mulheres que trabalharam na sua casa, sabe? E isso me remete uhum. muito à experiência que eu vivi com a minha própria mãe. Minha mãe teve Alzheimer na década de 90 e ela tinha na época, talvez tenha sido a sua melhor empregadora, porque tinha carteira assinada, né? Era um pouquinho diferente. Mas quando minha mãe adoeceu, ela não podia mais trabalhar. E a minha mãe viveu 8 anos com Alzheimer e todos os anos ela me ligava perguntando se a minha mãe não tinha condição de voltar ao trabalho, né? E mesmo explicando a ela do que se tratava, ela dizia, mas eu preciso tanto da sua mãe, né? Porque minha mãe era aquela mulher que tirava férias junto com ela para cuidar dos filhos, mas também fazia comida, mas também quando faltava outra empregada, minha mãe entrava nesse trabalho para cuidar dela, né? Então eu acho que essa relação parecida com a escravidão se mantém até hoje. Se mantém de um jeito peculiar, porque essas pessoas conseguem se acreditar modernas, avançadas, cheias de capacidades, mas elas fazem daquela pessoa uma verdadeira escrava, né? Elas tiram a É. roupa e largam onde está. São pessoas que ainda servem as outras, servem cafezinho. Aliás, isso me remete muito aos tribunais de justiça, que fica lá o juiz sendo atendido por diferentes pessoas, vai lá, recebe o cafezinho, a água, porque ele não pode parar, então tudo tem que chegar na mão dele. Ele tem quase um valete de chambre, né, no seu serviço, como se fosse no tempo da colônia, né? Como se ele tivesse Exato. um monte de serviçal. E isso você vê em todos os espaços públicos. É na justiça, no legislativo, é no executivo, que ninguém pode levantar para pegar seu cafezinho. Tem que ter um garçom que venha servir, tem que ter alguém que venha trazer. É o motorista que não só dirige, pega sua pasta, paga sua conta. É todo um processo de exploração muito profundo. E foi isso que fez mudar esse governo, né? Essa ideia de que se diminui a capacidade, não é à toa que o Bolsonaro fala o tempo inteiro, porque é que ele não aprovou a lei das domésticas, exatamente por isso, porque ela impediria a exploração desse grupo mais do que ele já é explorado, né? E É é um porque, pouco também que a gente vive hoje. sim, e é porque a gente em nenhum momento está aqui falando, pautando o fim da empregada, porque a gente não quer mais que a mulher trabalhe, não é isso, porque, como você mesma disse, é um trabalho digno, motorista, secretária, garçom, empregada doméstica, tudo é um trabalho digno. Eu falava sempre falei isso para os meus alunos no colégio estadual quando eu dou aula. E eu falava para eles, falava assim, a gente tem que querer pensar assim, o que eu quero, onde eu quero chegar? Eu quero ter qual o direito que eu quero ter? Eu tenho que lutar para ter um direito melhor. Então, não é que o trabalho não é digno, é que a gente precisa lutar para que esse trabalho, na verdade, seja visto e representado socialmente de forma digna, que não é, né? Que hoje não é. Então, eu acho que é isso mesmo, assim, e acho que essas reflexões de tempo
nesses tempos que nós estamos vivendo, são altamente necessárias para que quando a gente volte à vida normal, a gente possa voltar com força para lutar ainda mais Será que voltaremos ao essas normal? causas. Não, normal não, eu acho que vai ser um novo normal, né? Eu acredito que aquilo que a gente chamava de normal já foi. Eu acho que vai ser a gente vai ter que criar um novo normal aí, né? Uma nova vida. Especialmente nós brasileiros e brasileiras que estamos vivendo múltiplas crises, né? Nós estamos vivendo uma crise econômica, política, uma crise social profunda. Nós Uma crise de perdemos humanidade, muitos né? direitos, isso. Então, eu creio que esse normal aí será de outra ordem, né? E tomara que seja também oportunidade para mudanças mais profundas, porque está na hora de haver mudanças que garantam melhor qualidade de vida para a população. Não é possível que a gente ainda se torne cidadãos sem cidadania, né? Eu acho também, Lúcia, acho que é por isso que é importante trazer esses debates e os debates que têm sido trazidos constantemente sobre racismo, tudo isso é muito importante para que a gente consiga refletir mesmo, consiga fazer, começar essa movimentação que parte de dentro para o todo, né? Porque não adianta a gente querer mudar o todo se a nossa cabeça continua retrógrada, né? Eu tenho até uma figura, eu adoro comparar coisas, sabe? E ontem, numa discussão sobre racismo, eu fiquei pensando como é que se constrói uma força ideológica política tão profunda como o racismo, né? E eu me lembrei da educação familiar, né? Aquela educação que quando a criança vai botar a mão em algum lugar, você bate na mão dela. Se ela não te obedece, você dá um safanão. Se ela não obedece de novo, você quase espanca. Esse é o modo de tratar. Por isso que, mesmo às vezes com consciência, a gente não consegue romper, né? Geralmente as meninas sempre dizem que às vezes estão todas animadas no namoro e de repente escuta aquela voz da mãe, né? Vai dar agora, vai se danar, vai perder, vai isso, vai aquilo, ela trava. E é um pouco isso, eu acho que a população brasileira, sobretudo a população negra, foi educada à base da violência e trava na hora de tomar as decisões mais corretas para si, né? E é porque ela sabe que aquele tapa não é um tapinha qualquer, não é da galinha que não mata pinto, é daquela galinha que vai matar o pinto, né? Que vai trazer consequências. E isso me fez lembrar daquele homem sentado na escada apanhando. E também me fez lembrar do homem que reagiu à violência policial e acabou morto. Então, eu acho que todas essas presenças midiáticas, imagéticas, vão trazendo para nós a ideia de que a gente não pode reagir, que a gente não pode tomar decisão, que a gente não pode confrontar, né? E isso faz também com que a população acabe ficando presa a essas perspectivas e não tome um posicionamento em relação à violência que sofre. Perfeito, Lúcia. Olha como é que passou rápido. Só temos aqui 3 minutinhos. Eu estou assim, querendo continuar. Passou muito rápido. Então, eu vou começar aqui as despedidas, porque eu tenho que encerrar para não deixar ela cair, para a gente poder se despedir direitinho, para poder deixar salva. A live vai ficar salva no perfil do Moça. Eu quero dizer para você que é delicioso e necessário ouvir você falar. Você sempre muito lúcida e muito, muito relevante para o momento de agora e para qualquer momento que a população negra passe. Quero agradecer o trabalho que você faz junto à Crioula. É um trabalho que ajuda no maior objetivo que a população preta tem, que é se manter viva. Então, é um trabalho que traz luz para essas famílias, para essas pessoas, e isso é a melhor coisa que poderia acontecer, certo? Então, assim, é muito, muito importante e que os orixás deem mais 28 anos, e mais 28 anos, e mais 28 anos para a Crioula, que a Crioula vá se renovando e que outras pessoas vão continuando esse legado e que ele não se acabe mais, como
como Mãe Beata ajudou muito, está ali, né, presente na construção também dessa ONG, e você leva ela junto com as outras mulheres incríveis, que outras possam vir também, e dizer que muito obrigada mesmo, muito obrigada por vir trazer aqui suas palavras para a gente. Estou muito feliz. Sim, muito obrigada. Obrigada eu. E eu queria só fazer uma menção rápida àquele trabalho que vocês fizeram junto ao Fórum de Justiça, né, da qual nós fazemos parte, em relação à discussão sobre o racismo institucional. E naquele dia, essa já é uma posição minha, mas naquele dia ficou muito claro para mim quanto a cultura e quanto a nossa cultura é forte, né? Vocês cantaram tudo que sofremos enquanto racismo institucional, mas também trouxeram toda a potência de enfrentar isso nas músicas. Então, a cada momento da parada da reflexão de um assunto tão grave, tão sério, que é o racismo institucional nos meios de justiça, vocês conseguiram mostrar o quanto a gente percebe, conhece essa realidade e quanto a gente resolve essa realidade. Um grande abraço e super obrigada. Obrigada, Lúcia. Tá 20 segundos aqui, gente. Obrigada a todo mundo. Quarta-feira tem mais. Beijo. Um abraço na Moças Prosas. Obrigada.